Estou grávida! Gente, tô grávida! Ai, tô tão feliz de vir contar essa novidade pra vocês. Eu sei que quem me acompanha em outras redes já tá sabendo da novidade, mas eu queria mesmo assim deixar assim salvo aqui no YouTube como foi essa experiência, como tá sendo essa experiência, né? Porque eu tô grávida agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Ai, foi tão feliz. Eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz sobre a minha perda gestacional, né? Que eu tinha muita certeza que Deus ia restituir esse filho. E, assim, claro que nenhum bebê substitui o outro, mas eu sinto que é uma restituição, assim, emocional. Ai, tô tão feliz! A gente tá grávida, eu e Gigi, e desde abril. Então eu fiz alguns vídeos pra vocês justamente dessas primeiras semanas, desses primeiros dias, na verdade, até antes de eu fazer o teste. Então como é que eu tava me sentindo e tal. E vai ter um outro vídeo aqui no canal só sobre isso, né? Os primeiros dias aí pós-ovulação e como foi que eu me senti até o dia que eu fiz o teste de gravidez. E eu vou deixar aqui o teste pra vocês. Assim, foi muito emocionante descobrir essa gravidez. E eu tô muito, muito, muito feliz. Eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre como tá sendo e como é que eu tô me sentindo aqui nesse vídeo mesmo. Mas antes eu vou deixar pra vocês verem o teste. Então esse é o vídeo do nosso teste de gravidez. Esse foi o terceiro teste que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo que eu falo sobre todos os sintomas. Eu vou mostrar todos os testes que eu fiz até chegar nesse. Esse foi o terceiro, mas foi porque eu tava muito impaciente. Então foi o que veio escrito lá, né? Grávida. Tá escrito em francês, enceinte, que é grávida. Mas assim, ai que emoção ler essas palavras. E eu vou deixar o vídeo pra você ver. Enfim, foi muito emocionante mesmo ter tido essa sensação de ler assim de novo, grávida ali. E pra ser bem sincera, foi rápido até, né? Foi uma gravidez que veio rápido depois da nossa perda. Quando eu tive o aborto espontâneo no começo do ano, o médico falou pra mim que era pra esperar pelo menos 3 meses antes de tentar engravidar de novo. O bebê, o coração parou de bater no dia 14 de fevereiro e o meu corpo expulsou uma semana, algum tempo depois. E aí eu esperei um pouco e a minha próxima ovulação foi em abril, então na verdade não cheguei a esperar 3 meses. Foi assim que eu menstruei normalmente e aí depois dessa menstruação normal, quando eu tive ovulação, a gente já tentou de novo. Porque a gente conversou com outros médicos, não o ginecologista que tinha acompanhado a gente, que como eu comentei no vídeo, né, do aborto espontâneo, foi um ginecologista que a gente não gostou de jeito nenhum. Então assim, eu não dei tanta atenção pra ele, eu ouvi outros médicos. Não sei se vocês sabem, mas Gigi, né, que é o meu companheiro, ele tem vários amigos médicos aqui na França. Então os amigos dele mesmo, assim, deram dicas, conselhos pra gente e falaram que a gente não precisava esperar 3 meses, que essa é uma recomendação bem antiga já, que a gente podia tentar de novo depois de uma menstruação. E isso não é nem obrigatório, é mais pra você conseguir se guiar aí com relação à data da gravidez, né, as datas previstas de parto e tudo mais, porque você teve uma última menstruação pra conseguir se guiar. E também pro corpo dar uma descansada e o corpo mesmo demonstrar que tá pronto. Então foi o que a gente fez, a gente esperou a minha menstruação vir logo depois do aborto, e aí quando veio a menstruação normal, aí a gente tentou na ovulação seguinte, e foi isso, deu tudo certo, a gente conseguiu de primeira também. E eu fiz esses vídeos que eu vou deixar pra vocês num próximo vídeo aqui no canal,
canal no dia a dia, né, depois da ovulação, como é que eu tava me sentindo e tal. Foi muito emocionante descobrir, foi muito emocionante ver lá a grávida. E depois a gente já começou a correr pra fazer todas as coisas da gravidez. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje, eu tô com 30 semanas e 4 dias, então já tô mais pro fim do que pro começo. Inclusive já tô aqui, chega, né, com refluxo e tal. Mas eu gravei algumas coisas ao longo aí da gravidez e quero muito mostrar pra vocês. A gente já sabe o sexo do bebê, então não vai ter nenhum vídeo específico aqui pra dizer, o sexo do bebê é tal, eu já posso falar nesse vídeo mesmo, é um menino, porque a gente não fez chá revelação, a gente não fez nada disso. No máximo, pra minha família do Brasil, eu fiz rapidamente estourei um balão lá pro pessoal ver, mas eu mesma já sabia. Eu e Gigi, a gente descobriu no consultório mesmo da médica, a gente falou que a gente queria saber, e a médica falou qual que era o sexo, então a gente descobriu lá na hora, e vai ser um menino. Então, eu, na minha vida inteira, eu sempre quis ter uma menina, eu sempre quis, na verdade, ter 2 meninas. Então, quando eu descobri que ia ser menino, pra mim foi um momento de choque, assim, uma transição, sabe, dessa vontade de ter uma menina pra compreensão de que seria um menino. Sim, eu passei, eu acho que por alguns dias, assim, de um pouco de luto dessa filha que eu não ia ter e tal, mas rapidamente eu comecei a consumir conteúdo de mãe de menino, eu comecei a ver coisas de bebê menino, pra já ir me acostumando com a ideia. E eu confesso que hoje pra vocês, se quando nascesse fosse menina, eu ia ficar frustrada, porque agora eu já tô completamente, né, acostumada a pensar que eu vou ser mãe de menino, que vai ser um menininho, então eu já tô super empolgada com a ideia de ser mãe de menino. Mas sim, no começo foi um pouco difícil a transição, não sei se vale a pena fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho que a gente às vezes deixa de falar como se não fosse importante esse sonho que a gente às vezes alimenta de ter um filho de um sexo tal ou tal. Como se fosse uma besteira. Mas eu acho que tudo é válido, né? Nós somos seres humanos complexos, cada pessoa tem seus desejos, seus sonhos, cresce imaginando coisas. Então é normal que a gente tenha expectativas. Então eu não tenho problema nenhum de falar que sim, pra mim foi um impacto no começo pensar, caramba, vou ser mãe de menino, nunca tinha pensado isso. Porque é até uma bobeira não pensar isso, porque a gente não pode escolher, né? Não tem como decidir se vai ser menino ou menina antes, mas na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que eu ia ser mãe de menina. Então, quando foi menino, eu fiquei assim, meio chocada, passei uns 3 dias meio assim, ai meu Deus. Mas depois o que eu fiz foi que eu comecei a evitar, por exemplo, ver vídeos de mãe de menina e ver muita coisa de menina, bebê e tal, pra não alimentar essa questão, e comecei a me, né, alimentar mais de conteúdos de mãe de menino e como era ser mãe de menino. E assim, fui me apaixonando, comecei a seguir também influenciadoras que são mães de menino, como a Yasmin Castilho, como a Fabiola Mello. Comecei a ver, né, o dia a dia delas com o menininho e fiquei assim, apaixonada. Eu falei, então vai dar tudo certo. E claro que tem sempre a preocupação da saúde, né? Eu acho que é uma coisa que, obviamente, a gente pensa toda hora, principalmente quando você já teve uma perda gestacional antes. Então, sinceramente, pra mim também foi algo que eu decidi não consumir nas redes sociais. Tipo, toda vez que eu colocava gravidez pós-aborto, eu via muito várias mãezinhas falando assim, como elas estavam com medo, como elas estavam apreensivas. E daí eu consumi assim uns 3, 4 vídeos e comecei a ficar com medo. Comecei a ficar apreensiva. Mesmo que, gente, eu não sei o que acontece, mas eu tinha certeza que eu ia ter uma segunda gravidez e que essa gravidez, a segunda gravidez, ia pra frente. Isso desde antes de eu engravidar da primeira vez. Então, na primeira vez, eu já tinha uma sensação de que aquilo ali não ia dar certo, não sei porquê, mesmo antes de fazer qualquer ultrassonografia. E eu tinha certeza que a segunda daria certo. Então, na segunda gravidez, mesmo com essa certeza na cabeça, que eu tinha das vozes da minha cabeça, de que ia dar certo, ficar consumindo conteúdo de pessoas que estavam tão apreensivas, com tanto medo de dar errado de novo, foi me deixando com peso, assim, sabe? Aí eu falei, não quero fazer isso não quero consumir esse conteúdo. Nada contra essas mãezinhas, eu acho muito válido que você possa desabafar, conversar com a sua audiência, conversar com seus amigos, do seu público, falando como você se sente. Eu acho maravilhoso, mas no lugar que eu tava, que era no mesmo lugar que elas, né, eu não queria alimentar esse sentimento em mim. Então eu falei, não vou consumir esse conteúdo não, porque eu queria me poupar mesmo de ficar com esse sentimento de medo. Então eu não consumi conteúdo falando disso, consumi esses 4 vídeos, assim, que eu vi de uma mãe atrás da outra, depois eu falei, gente, vou parar. Também parei de ver de pessoas que tiveram múltiplos abortos, porque daí imagina, né? E falei, não, vou parar, porque senão eu vou ficar muito ansiosa. E daí evitei também consumir esses conteúdos de pós-aborto, né? Gravidez pós-aborto. Apesar da minha ser uma gravidez pós-aborto, é um bebê arco-íris. Eu preferi não fazer isso. E daí, no final não, né? Que a gente ainda nem terminou a gravidez, eu ainda continuo grávida, mas até agora tem sido tranquila a gravidez. No começo, no primeiro trimestre, até a metade do segundo, foi um pouco mais puxado. Eu vou falar um pouco pra vocês, eu vou fazer também um vídeo específico sobre cada trimestre, né? Vou tentar separar as semanas pra falar pra vocês como foi, mas
foi um pouco mais difícil o primeiro trimestre, até a metade do segundo. Mas do segundo pra cá, tá sendo ótimo. Tá sendo bem tranquilo mesmo. Todo mundo ficou me falando que o segundo trimestre era a lua de mel da gravidez e o terceiro era começar a ir ladeira abaixo. Mas sinceramente, pra mim, o terceiro trimestre até agora, né, eu só tô com 30 semanas, tá sendo ok. Tá sendo bem melhor do que o primeiro. O primeiro realmente... Ai... Foi difícil. É isso, então, eu acho, contando pra vocês essa novidade. Eu contei pros meus pais quando eu fui pro Brasil. Então, eu fui pro Brasil aí entre a minha semana 24 e... Não, antes disso, 23 até a minha semana 26, mais ou menos. Eu tava no Brasil, fiquei 3 semanas lá. E foi nesse período que eu confirmei, né, pra minha mãe e minha irmã. Minha mãe e minha irmã já estavam super desconfiadas. E já tinham contado pra família inteira que elas estavam desconfiadas, menos pro meu pai. Porque os meus pais são separados. Então, assim, minha mãe só não tinha contado pro meu pai. Então, no final das contas, meu pai foi a pessoa que ficou mais surpresa com a gravidez. Ele ficou chocado. Eu fui na casa dele e aí eu falei, pai, tô grávida e tal. E ele ficou assim, ele ficou tão chocado que ele ficou assim, não, é mentira. Ele ficou pegando a minha barriga, assim. Ele falou, pensei que você tinha colocado um monte de roupa na barriga pra fingir que tava grávida. Porque eu já tava com a barriguinha, né? Aí ele, pensei que você tinha colocado roupa. Eu, não, claro que não. Aí ele, nossa, eu me arrepiei todo. Aí me mostrou que tava arrepiado. Aí, quando ele descobriu também que era um menino, né? Que no mesmo dia eu já fiz o estouro do balão lá, já mostrei que era menino. Aí, quando ele descobriu que era menino, ele ficou muito feliz também. Na família do meu pai quase só tem mulher. Tipo, ele tem um irmão homem, mas o resto é tudo mulher. Aí, as filhas, ele só teve filha mulher. Então, só tem sobrinha mulher, praticamente. Então, na cabeça dele, eu acho que ter um menino, assim, tipo, foi uma coisa diferente, sabe? Que ele não tava esperando. Então, ele ficou muito feliz. Aí ele, ai, meu Deus, aí tudo dele é um amor com essa criança, com esse bebê. E ele ficou muito, muito feliz. Acho que meu pai foi que ficou mais chocado, assim. Ele realmente se arrepiou todo, ficou todo emocionado. E minha mãe e minha irmã, elas meio que já sabiam, então elas não ficaram chocadas. Elas ficaram muito felizes, estão muito felizes, mas, assim, não foi um choque pra elas, porque elas estavam pescando uma coisinha aqui e ali no meu Instagram mesmo, que elas já estavam achando, né? Estavam desconfiadinhas aí que eu tava grávida. Minha mãe, inclusive, disse que quando eu parei de fazer o 75 Hard, que é o desafio que eu tava fazendo, né? De fazer jejum intermitente, ir pra academia todo dia, blá blá blá. Eu parei de fazer ele porque, principalmente por causa do jejum intermitente e por causa da academia, eu não consegui ficar indo pra academia com a gravidez, eu comecei a sentir dor, aí eu parei de ir. E o jejum intermitente não pode fazer enquanto tá grávida. E aí minha mãe disse que reparou nas redes sociais, né, que eu parei de fazer o jejum intermitente. Ela falou, eu acho que ela tá grávida. E guardou isso na cabeça dela. Tipo, minha mãe é muito observadora. Aí ela comentou com a minha irmã e ela começaram a investigar e começaram a falar pra família toda. A família inteira começou a meio que assistir meus stories pra investigar se eu tava grávida ou não. Muita loucura. E aí no final eu tava, né? Então elas meio que já sabiam. Mas assim, foi muito, muito feliz a gravidez, a descoberta, contar pra eles, contar pra todo mundo. Todo mundo que eu fui contando, foi todo mundo ficando muito animado. E a gente tá muito feliz, né? Os pais dele estão muito felizes também. A mãe dele foi uma das primeiras pessoas que ficou sabendo, os pais dele, né? Quando a gente foi lá um dia pra um batismo, a gente se encontrou pra um batismo com os pais dele. E daí a gente contou logo. A gente não tinha nem 12 semanas ainda quando contou pros pais dele. E eles ficaram muito felizes. A mãe dele ficou muito feliz. Ela tá assim... Nossa, ela tá radiante, minha sogra. Já fez um monte de coisa pra criança. Talvez eu faça um vídeo aqui só mostrando as coisas que ela fez pra criança. Porque ela já fez bonezinho, né? Cachecolzinho. Cachecol não, como é que fala? Toquinha, ela fez toquinha, ela fez já uns casaquinhos, ela já fez um tapete pra criança brincar em cima, ela já fez toalhas, no plural, ela já comprou um carrinho de bebê só pra ficar na casa dela quando a gente for lá, já comprou uma cama daquelas portáteis pro bebê pra ficar lá na casa deles. Eles foram no brechó, compraram, mandaram foto pra gente, né, pra gente escolher, mas compraram um berço, trocador, cadeirinha de comer, tipo... Meus sogros, eles estão muito a fundo nesse rolê, cara. Eles estão muito empolgados. Então tá sendo muito feliz, assim, sabe? Tá sendo muito acolhedor de todo mundo, da minha família, da família de Gigi. É muito feliz mesmo. Eu acho que tem certas diferenças culturais entre estar grávida no Brasil e estar grávida na França. Eu acho que vai ser legal trazer pra vocês isso daí também. E falar um pouco, né, de todo o processo de gravidez na França, como é o acompanhamento médico, tudo que a gente faz, porque eu não conhecia nada. Então tudo pra mim tá sendo uma descoberta. E eu quero trazer isso pra vocês. Mas basicamente esse vídeo foi só pra dizer que tô grávida. E o bebê tá previsto então pro mês de janeiro de 2025. Então ele vem aí em janeiro de 2025 e a gente tá muito feliz. Então eu tô muito feliz, a gente tá muito feliz. E é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui, que torceu pela gente, que comentou no vídeo da nossa perda gestacional e que continua acompanhando. O conteúdo daqui do YouTube não vai mudar, tá? Vai continuar sendo mestrado também e um pouco da minha vida pessoal. Como vocês sabem, eu trago sempre os dois aqui meio que misturados. E eu acho que nesse momento eu vou falar
um pouco mais sobre a gravidez e a experiência de estar grávida na França também eu quero trazer pra vocês. Mas não precisa pensar que não vou mais falar de mestrado. Vou sim, vai ter muito vídeo sobre mestrado ainda. Mas também vai ter vídeo agora acompanhando a gravidez. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui. Me segue nas redes sociais, que lá nas redes sociais, principalmente nos stories do Instagram, eu apareço sempre mostrando a barriga, mostrando como tá, falando do que eu tô fazendo com relação ao bebê. Então me segue lá pra você ver mais o dia a dia. E também pra saber mais sobre mestrado na França, eu também falo sobre isso. É um tema constante em todas as minhas redes. Então se você tem curiosidade sobre mestrado, sobre gravidez, sobre tudo isso, pode me seguir nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!